Oi, gente. Tava falando, agora que eu fui ver que estava no mudo. Aí eu tô confusa aqui com o celular. Então, boa noite a todos, né? Só para relembrar que hoje é a nossa última aula, né? Onde eu vou falar para vocês sobre a nutrição parenteral. Na quinta-feira que vem nós vamos ter o nosso teste, tá? Na nossa AV2 e na outra quinta nós temos a AV2. No nosso teste, eu vou cobrar sobre o teste, eu vou cobrar aqueles cálculos, né, também que nós não fizemos na prova, da prescrição, na prova também, tá? E a prova vai cair também um pouquinho sobre a nutrição parenteral, algumas perguntas sobre a nutrição parenteral, tá ok? Então, vamos lá. O que é a nutrição parenteral, né? Nós chamamos de nutrição parenteral uma solução ou emulsão, tá? Então, ela é chamada de solução, composta basicamente de carboidrato, aminoácido, lipídio, vitaminas e minerais, que fica, né, armazenada tanto em recipiente de vidro ou de plástico e é destinada à administração intravenosa em pacientes, desnutridos ou em regime hospitalar, ou ambulatorial, ou domiciliar. Então, não é um tipo de administração de dieta também que a gente faz só no ambiente hospitalar. Existem pacientes domiciliares que recebem a nutrição parenteral, é mais raro, mas acontece, tá? E esse tipo de nutrição, ele visa a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas. Então, e o nosso paciente, ele sempre faz uso da nutrição parenteral quando tem alguma impossibilidade de ele estar fazendo o uso da nutrição enteral ou por via oral, né? A nutrição parenteral, ela é sempre a última via de escolha, até por ser uma via mais invasiva, com risco maior de infecções, tá? Então, entende-se por nutrição parenteral a administração endovenosa por meio da via periférica ou central. Então, nós temos dois tipos, né, de mecanismos que esse paciente pode estar recebendo essa nutrição parenteral, tanto por via periférica ou via central. O que vai determinar qual é a via vai ser o médico, né? Se é um paciente que vai ficar pouco tempo, ele pode receber via periférica. Se ele vai ficar mais tempo, vou falar mais na frente, via central. Dependendo do tipo de solução que ele vai receber, tem que ser uma via ou outra, dependendo, né, se esse paciente vai aceitar essa infusão. Então, isso tudo é o médico que vai fazer essa prescrição. É o médico que vai definir qual é a via de administração, tá? Assim como da nutrição enteral, também é o médico que faz essa escolha. Aqui, mais do que nunca. Porque a nutrição parenteral, embora ela seja uma solução que vai nutrir o paciente, ela é como se fosse assim, um medicamento que vai nutrir, né? São soluções de aminoácidos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais que vão estar nutrindo esse paciente, mas é como se fosse um medicamento, porque ele é infundido, né, via endovenosa, tá ok? Tanto que as bolsas de nutrição parenteral, elas ficam armazenadas, inclusive, na farmácia. Ela é liberada pelo farmacêutico, ela é preparada pelo farmacêutico, é como se fosse é como se o farmacêutico estivesse preparando ali um medicamento, vamos dizer assim, só que é um medicamento que vai nutrir o paciente, né? Então, a nutrição parenteral ela é administrada via endovenosa por meio dessas duas vias, né, periférica ou central, desses nutrientes, né, como a glicose, proteína, emulsão lipídica, além de água, eletrólitos, sais minerais e vitaminas, que vai permitir, então, a manutenção da homeostase, né, que é a condição da relativa estabilidade que o organismo necessita para realizar as funções adequadas para o equilíbrio do corpo. E o ideal é que, obviamente, o retorno gradual, quanto mais precoce possível a alimentação oral, é a condição a ser alcançada na terapia de nutrição parenteral. Quanto antes a gente conseguir desmamar esse paciente da nutrição parenteral, e nunca o paciente vai sair também da nutrição parenteral e vai direto para a via oral. Da nutrição parenteral, ele vai evoluir para a nutrição enteral, né, com a sonda gástrica, né, ou entérica. Liana, Oi? desculpa eu te incomodar. Letícia pediu para você aceitar ela. Ah, tá. Porque como eu estou no celular, eu não consigo não ficar aparecendo para mim. Quando aparecer alguém, vocês me avisam. Eu não consigo ver. Estou admitindo aqui. Ok. Agora deixa eu voltar.
Ok. Então, como eu estava falando, o retorno, né, o desmame dessa nutrição parenteral é o objetivo que deve, o quanto antes, ser alcançada, desde que o trato gastrointestinal do paciente, né, esteja funcionante. Porque, como a gente sabe, se é um paciente que não está com o trato gastrointestinal funcionando, ele não pode receber a nutrição enteral, né? Então, ele vai ter que ficar na nutrição parenteral até que esse trato gastrointestinal seja restabelecido. E qual que é o objetivo, então, da nutrição parenteral? Recuperar ou manter o estado nutricional do paciente e promover o crescimento, assim como, né, as demais. A nutrição parenteral ela pode ser utilizada tanto como terapia exclusiva, então o paciente está com trato gastrointestinal inoperante. Ele vai ter que receber a nutrição parenteral exclusiva, né? Porque ele não vai ter outra via, ele não vai poder receber por via enteral nem via oral. Ele não está com trato gastrointestinal funcionante, né? Mas às vezes um paciente que está com trato gastrointestinal funcionando, só que a nutrição enteral não é suficiente para ele alcançar as necessidades calóricas. Então ele precisa usar a nutrição parenteral como forma de suplementação. Aí, então, ele faz né? Então, é feita a infusão da nutrição parenteral, que a gente chama de suplementar, que é para suplementar essa necessidade calórica de nutrientes e minerais desse paciente, né? Ele está recebendo um VET muito baixo e, então, a gente precisa estar fazendo essa suplementação via parenteral. Não é fácil a gente conseguir essa suplementação. Muitas vezes, o paciente, né? Às vezes ele até tolera um volume, só que o próprio hospital, muitas vezes, como eu já havia falado com vocês nas aulas, né? Não fornece aquela quantidade necessária para o paciente de dieta integral, né? Então, às vezes, um paciente que tinha que receber 2.000 de VET, calorias, recebe 1.000. Não porque ele não tolera, porque o hospital só libera 1.000. Então, não é um caso... Aí que não vai liberar mesmo nutrição parenteral. Porque se a nutrição enteral, cada fórmula, um exemplo do sistema fechado, que em média o paciente usa de 1 a 2 por dia, custa R$100 e poucos, uma bolsa de nutrição parenteral custa mais de 1.000 por dia. É 1.000 e poucos reais, R$2.000 por dia de nutrição parenteral. Então, assim, ela é muito cara. Ela só é liberada e prescrita pelo médico quando há realmente muita necessidade. Fora isso, o paciente não recebe. Então, às vezes, o paciente até precisa receber como forma de suplementação, mas não recebe porque ela é cara e fica só naquela quantidadezinha ali que ele está aceitando e está recebendo de nutrição enteral. Isso acontece também, tá? Indicações da nutrição parenteral. É indicada quando há contraindicações absolutas, né, do trato gastrointestinal, isso eu já falei, né? Também é utilizada como complemento para pacientes que não podem receber todo o aporte nutricional necessário via enteral, que já foi falado também anteriormente. Pode ser utilizada tanto como terapia exclusiva, né, quanto como de apoio, dependendo da capacidade fisiológica de digestão e absorção de cada paciente. No pré-operatório, quando o consumo é menor que 60% do GET, utilizar de 5 a 7 dias antes da cirurgia, né, a nutrição parenteral, e no pós-operatório pelo mesmo tempo, mas pós-operatório só se for um paciente que realmente tem uma necessidade grande, tá? Mas isso aqui é uma coisa que é indicada, mas não acontece muito. Em pacientes críticos desnutridos nas primeiras 24 horas. Paciente crítico bem nutrido que não consegue se alimentar por via oral e nem está tolerando a dieta enteral, em torno de 7 a 10 dias, aí também tem indicação da nutrição parenteral. Nem sempre é porque tem indicação, significa que o paciente vai receber não, tá, gente? Aí é uma avaliação muito criteriosa que vai ser feita do médico intensivista, da nutróloga, da UTI, para poder ver se esse paciente vai receber, até porque, como eu falei, é uma alimentação muito cara, tá? Não é prescrita assim com tanta facilidade, a não ser quando é extremamente necessário. Alguns indicadores específicos também de indicação da nutrição parenteral seria perda de 15% ou mais do peso corpóreo e albumina sérica abaixo de 3. Indicações gerais da nutrição parenteral da Aspen. Ilho paralítico, né, que a gente viu que uma das contraindicações da enteral é o quê? É o ilho paralítico. Então, se ela é uma contraindicação da nutrição enteral, ela é uma indicação da parenteral, tá? Então, o ilho paralítico, no pré-operatório, na presença de desnutrição grave de 7 a 10 dias antes, obstrução do trato gastrointestinal,
Síndrome do intestino curto, quando esse paciente tem menos de 60 centímetros do intestino funcionando. Então, é uma indicação também da nutrição parenteral pela ASPEN. Fístula digestiva de alto débito, quando o paciente está com hemorragia gastrointestinal, com vômito, né, intratável, que são, você está vendo que são todas as contraindicações da enteral, elas entram o quê? Nas indicações da parenteral. Então, se um paciente está com hemorragia gastrointestinal, ele não pode receber enteral, vai ter que receber parenteral. Hemorragias gastrointestinais, vômitos intratáveis, paciente com câncer, que é uma indicação também da enteral, mas se o paciente não tolerar ou tiver com VET baixo, pode indicar também a parenteral, tá? Lactentes prematuros e de baixo peso, quando tá inadequado ou houve algum fracasso na terapia de nutrição enteral, né? Quando não conseguiu evoluir ou teve alguma inadequação, aí é prescrito também a nutrição parenteral para esses lactentes, né? Prematuros que ficam lá na UTI neonatal. Complicações cirúrgicas no pós-operatório, né? Pacientes com fístulas intestinais, ilho prolongado, infecção peritoneal, que são essas complicações que você vai ter que ter um repouso no trato gastrointestinal, né? Então, a partir do momento que você vai ter que ter um repouso do trato gastrointestinal, você vai ter que escolher uma outra via de escolha, né, uma outra via de acesso para que esse paciente receba os nutrientes, porque se ele não receber nutrientes, ele vai desnutrir até, né, morrer. Pós-traumático em lesões múltiplas, queimaduras graves, infecção, doença inflamatória intestinal, né, como doença de Crohn, colite ulcerativa, também é uma indicação da nutrição parenteral, insuficiência hepática, renal, aguda, pancreatite aguda que não tolera dieta enteral, né? Porque às vezes o paciente não tolera porque está com muita dor, muita distensão abdominal, aí é prescrito, então, a nutrição parenteral também nesses casos. E o que seria, então, contraindicado para esse paciente estar recebendo a nutrição parenteral? Aí, só um minutinho, gente, que deu um negócio errado aqui, peraí. Passar aqui. Quais seriam, então, essas contraindicações da nutrição parenteral? Quando o uso da alimentação enteral é adequado e efetivo, né? Então, se o paciente está recebendo a nutrição enteral, está adequado e está efetivo, não tem por que ele receber a nutrição parenteral. Paciente instável, né? Então, paciente hemodinamicamente instável, você viu que ele não pode receber nem enteral, nem parenteral, tá? Paciente com hipovolemia, que é a diminuição do volume sanguíneo, também é contraindicado. Paciente com choque cardiogênico ou choque séptico é a infecção generalizada, né, que vai estar causando, então, a falência dos órgãos desse paciente e pressão arterial muito baixa. Então, também é contraindicada a nutrição parenteral. Edema agudo de pulmão, anúria, que é a diminuição ou supressão da secreção da urina, né? Sem diálise, né? Quando o paciente tem anúria e não faz diálise, ou que apresentam graves distúrbios metabólicos e eletrolíticos, então também é contraindicada a nutrição parenteral. E também ressalta-se ainda, né, que essa nutrição parenteral não deve ser iniciada ou mantida em paciente em condições terminais ou quando a expectativa de vida é de menos de 3 meses, né? Porque é uma coisa invasiva, é uma coisa que você não vai ter um retorno, você já sabe que esse paciente, né, já vai ter uma expectativa de vida baixa, então você dá, além de manter a qualidade de vida desse paciente nesses poucos meses de vida, né, e é um custo também desnecessário, né, um alto custo também desnecessário. Nós temos, como eu falei, 2 vias de acesso, né, da nutrição parenteral, a periférica e a central. Eu vou falar, aqui eu coloquei contraindicação da nutrição parenteral periférica, mas depois eu volto aqui. Eu prefiro falar lá, primeiro da nutrição parenteral, depois eu volto aqui, que esse slide nem era para estar aqui, que está fora de ordem, tá? Então, vou começar aqui falando sobre a administração da nutrição parenteral. Como eu falei, existem 2 vias de acesso para a nutrição, deixa eu colocar aqui no slide, esse aqui, tá? Existem 2 vias de acesso para a nutrição parenteral. Quais são essas vias de acesso para que esse paciente receba a nutrição parenteral? Periférica e central. O que leva o médico a definir quando vai ser a infusão por meio de via periférica, né? Ela é indicada para períodos curtos, então, um paciente que o médico já sabe que ele vai ficar por um curto período com a nutrição parenteral, em torno de 7 a 10 dias. Pode haver infusão apenas de solução hipotônica
Então, se o paciente, por exemplo, precisar receber uma solução hipertônica, ele não vai poder receber na via periférica, tá? É proibido. Então, ele só pode receber a nutrição na via periférica se for solução hipotônica, tá? Abaixo de 850 miliosmol por litro. Tem algumas bibliografias que tem um valorzinho diferente, tá? Mas não é nada que seja muito diferente. E os lipídios, as gorduras, tá? Geralmente não atinge o valor calórico total do paciente, por isso que ela é indicada para períodos curtos, porque se o paciente ficar na via periférica toda a vida recebendo, né, um valor calórico baixo por dia, ele vai desnutrir, né? Ela sempre, geralmente, a maioria das vezes, ela não vai alcançar o VET do paciente, então é mais um período, mais um motivo com que ela tem que ser indicada para períodos curtos. Então, esse valor energético geralmente é alcançado em torno de 1.000 a 1.500 calorias por dia, tá? Já a via central, né, a nutrição parenteral central, ela é indicada para uso superior a 7 ou 10 dias. Pode haver a infusão de soluções hipertônicas, né, acima de 850 miliosmol por litro, de glicose e proteínas, vitaminas, entre outros, ok? É utilizada por meio... o acesso venoso... Aí agora eu vou falar de um por um especificamente, tá? O acesso venoso periférico, ele é utilizado como meio para complementar a ingesta oral ou enteral, quando não é indicado repouso intestinal total ou quando não é recomendada a nutrição enteral. A nutrição parenteral periférica também ela é administrada através de uma veia periférica. Aqui está a imagem que vocês estão vendo aí, né? Essa é a veia periférica. As fórmulas de nutrição parenteral periférica não são complexas em relação às utilizadas na nutrição parenteral central. As concentrações de glicose de mais de 10% não são administradas através das veias periféricas, porque vão causar irritação da camada íntima dessas pequenas veias, provocando flebite, que é a inflamação da veia. Porque o acesso venoso periférico ele é uma veia de um calibre mais fino, né? Então, por isso que, dependendo da concentração, por isso que ela não tolera fórmulas com concentrações altas, com osmolaridade alta, tá? A duração habitual da terapia usando a nutrição parenteral periférica é curta por não atingir o valor calórico total do paciente. Quais são as vantagens e as desvantagens, então, dessa nutrição parenteral periférica, né? Vantagens. Tem maior segurança e facilidade, sem risco. Peraí só um minutinho, gente, para eu aceitar aqui, que agora apareceu aqui a mensagem para mim, para eu poder aceitar as demais pessoas aqui que estão aguardando. Só um minutinho. Era a Raquel. Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Então, em relação a vantagens e desvantagens da nutrição parenteral periférica, ela tem como vantagem maior segurança e facilidade, sem risco de sepse relacionada ao catéter e menores complicações, não requer treinamento avançado da equipe para a colocação desse catéter, né, periférico, ele é mais fácil, mais prático, né, de ser colocado, tem uma boa relação benefício-risco a curto prazo, né, até 10 dias, por isso que ela é indicada para quando você está com um período curto de utilização da nutrição parenteral, então é indicada a nutrição periférica, tem um menor custo e não necessita de exigência de raio-x torácico ou ultrassonografia para poder ver a localização, tá? Como desvantagem, incidência aumentada de tromboflebite, como eu falei, que é a inflamação das paredes das veias, que vai permitir a aderência das plaquetas, podendo então formar trombos, né? Tem mais incidência aumentada dessa tromboflebite, por conta dessas paredes, das veias serem mais finas, então pode acontecer essa inflamação, permitindo a aderência dessas plaquetas e formando esses trombos. Então, sempre que o paciente recebe nutrição parenteral periférica, uma das maiores complicações é a tromboflebite, tá?
que é a inflamação nessas paredes das veias. Limitação pela osmolaridade da solução, como eu falei, é uma desvantagem, porque ela só pode receber fórmula, né, com osmolaridade baixa. E a troca do local de inserção é recomendada a cada 72 horas, tá ok? Então, tem que estar fazendo aquela troca, né, a cada 72 horas para não ter nenhum risco de infecção. Deixa eu passar aqui o slide. Então, aqui, eu estava nesse slide aqui, tá? Vantagens e desvantagens. Em relação ao acesso venoso central, as veias mais usadas na administração parenteral em acesso venoso central é a subclávia ou a veia jugular interna, por serem de grande calibre e são capazes de diluir, então, essa solução, causando menor incômodo e sensibilidade na camada interna da veia desse paciente. Então, aqui tá vendo, nessa imagem que vocês estão vendo aí nessa foto, está o acesso central, tá vendo? Nós vimos que o acesso periférico, né, é no braço, e aqui o acesso venoso central, tá vendo? É aqui bem próximo ao pescoço, tá? E é uma área que é bem mais complicada de ser colocada, é um catéter mais invasivo, é um catéter que tem que ter um cuidado melhor no treinamento, a gente tem que ser radiografado para poder ver se está na localização adequada, tá? Tem maiores riscos de infecção. Então, vamos às vantagens e desvantagens. A vantagem, né, do acesso, né, periférico central, que a infusão não é limitada pela osmolaridade da solução, então ela, né, tolera fórmulas hiperosmolares, tá? Tem um risco diminuído da tromboflebite, justamente porque os vasos, né, são de calibre, de grande calibre, né? São veias de grande calibre. Tratamento a longo prazo. Então, é indicado para pacientes que vão fazer uso da nutrição parenteral a longo prazo. Como desvantagem, requer maior treinamento da equipe para fazer, então, esse acesso, tá? Tem que ter treinamento mais adequado, não que o outro não tenha que ter, mas esse aqui é uma coisa, é um acesso mais complicado, tá? Tem um maior risco de complicação grave, né? Infecciosas, principalmente, de paciente ter infecção, tá? Porque às vezes o paciente está ótimo e às vezes o paciente, por uma coisa boba, pega uma infecção né, generalizada. Maior custo e requer confirmação radiológica com um raio-x de tórax, por exemplo, para poder ver se está corretamente colocada, tá? Em relação à escolha da via de acesso. A escolha da via da administração adequada, ela deve ser baseada nos seguintes critérios: a condição do paciente, tipo de doença, o atual estado de saúde, a acessibilidade do sistema venoso, porque às vezes, dependendo, às vezes um paciente até é indicado a nutrição periférica, mas ele não teve, não foi possível por conta do acesso venoso, não conseguiu fazer essa via de acesso que tinha sido a primeira via de escolha, aí acaba tendo que ir para uma outra. Isso aí é uma coisa que o médico vai ter que determinar. A composição da solução infundida e a quantidade de energia a ser administrada vai ser um ponto de partida, né? Porque se a composição, se for uma dieta hiperosmolar, e se você tem que dar uma quantidade de energia muito alta, a gente já sabe que não vai poder ser a periférica, pelo menos por muito tempo, né? A osmolaridade dos produtos da nutrição parenteral, né? E a duração e planejamento da nutrição parenteral, se ela vai ser a curto ou longo prazo. Se for curto prazo, periférica, longo prazo, central. Mas não necessariamente nessa ordem, né? Às vezes ele vai ficar a curto prazo, mas ele não teve um acesso, por exemplo, para que receba a periférica. Isso aí vai ser tudo discutido lá pela equipe médica, tá? Em relação a... Nós temos vários guidelines, né? Que são aquelas diretrizes. Então, assim como a gente tem aquelas diretrizes para nutrição enteral, nós temos várias diretrizes da ESPEN, da ASPEN, canadense, brasileira, em relação a acesso à nutrição parenteral. E cada uma pode falar uma coisa, às vezes um pouco diferente da outra, mas nada que seja muito assim diferente, tá? Por isso que sempre eu falo, quando a gente for estudar para concurso, é bom você ver qual é a bibliografia que está pedindo naquele concurso, porque às vezes, o que é considerado uma solução hiperosmolar
na nutrição parenteral no guideline X. E, às vezes, no outro guideline pode diferir, uma coisa mínima, mas pode ser um pouquinho diferente, tá? Então, de acordo com esse guideline da ESPEN, essa diretriz da ESPEN, né? O acesso venoso central ele é indicado na maioria dos pacientes nessas condições aqui abaixo citadas. Necessidade de suporte nutricional de prazo maior que 1 mês, tá? Então, veja bem, maior que 1 mês, então, esse acesso nutricional venoso central ele é indicado. Veias periféricas ruins, então, às vezes, ele vai até ficar por menos tempo, lembra que eu falei? Porém, ele está com veias periféricas ruins, se ele está com veias periféricas ruins, ele não vai conseguir receber o acesso periférico. Não é isso? Então, segundo o guideline da ESPEN, é uma indicação para que ele receba, então, a nutrição parenteral através do acesso venoso central. Necessidade de solução hiperosmolar, se for superior a 850, então, vai ter que ser obrigatoriamente o acesso venoso central, proibido ser uma dieta, né, hiperosmolar no acesso venoso periférico, tá? Concentração de glicose maior do que 12,5%. Então, quando essa concentração de glicose for maior do que 12,5%, pelo guideline da ESPEN, o acesso venoso tem que ser central também, obrigatoriamente, tá? Necessidade elevada de nutrientes, grave restrição de fluidos, administração de solução com pH menor que 5 ou maior do que 9, também é uma indicação para que esse paciente receba a nutrição parenteral diretamente no acesso venoso central. Aqui tem mais uma foto de uma paciente, tá vendo? Recebendo, então, uma nutrição parenteral através do acesso venoso central, tá? Em relação à prevenção da... Ah, tá. Aí, deixa eu voltar lá naquele... Aqui eu falei do acesso venoso central, guideline da ESPEN. Deixa eu voltar lá naquele que estava lá atrás. Esse aqui, ó. Contraindicação da nutrição parenteral periférica, que esse aqui era para estar lá. Era para estar aqui onde eu estou falando, tá, gente? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Esse aqui, que eu vou falar agora, está no lugar errado, era para estar lá na frente. Quais são as contraindicações da nutrição parenteral periférica? Ela é contraindicada quando existir história de alergia a ovos ou a emulsão lipídica intravenosa por estas conterem lecitinas de ovo, tá? Quando existe uma disfunção hepática importante, em situação de hipertrigliceridemia e hiperlipidemia, em caso de infarto agudo do miocárdio e em caso de indicação definitiva para nutrição parenteral total central. Ok? Então, agora vamos voltar lá. E por quê? Deixa eu só voltar aqui numa observação. E por que se um paciente tem as emulsões lipídicas intravenosas, todas contêm lecitina de ovo. Então, o paciente que tem história de alergia a ovo, ele não vai poder receber a nutrição periférica. Por quê? E não tem como ele receber a nutrição periférica sem receber lipídio, tá? Toda a nutrição periférica, ela tem que ser dada com lipídio. Já a nutrição parenteral central, ela é dada com solução de aminoácidos e glicose, tá ok? Nutrição periférica, ela tem que estar com lipídio na infusão. Mas eu vou falar isso aqui mais na frente. Deixa eu agora adiantar aqui onde que eu parei. Parei aqui, né? Não. Parei aqui. Deixa eu só adiantar aqui, gente, peraí. Então, aqui eu já falei, né, o guideline da ESPEN em relação ao acesso venoso central. Em relação à prevenção da tromboflebite, então, segundo o guideline da ESPEN, a prevenção da tromboflebite da veia periférica, de acordo com a ESPEN, ela pode ser feita por meio de fazer uma técnica de asepsia adequada durante a colocação e ter um cuidado, né, do catéter, previne essa complicação. Escolha de um menor calibre possível, previne também a tromboflebite. Uso de catéter de poliuretano e silicone. Uso de solução baseada em lipídio.
osmolaridade adequada da solução, a administração de solução com pH entre 5 e 9 e a fixação adequada. Então, segundo o guideline da ESPM, essas são uma das prevenções que podem ser feitas também para evitar essa complicação que é muito frequente. Em relação aos métodos de administração da nutrição parenteral, preferencialmente, tá? Ela é infundida em bomba de infusão de forma contínua, então o paciente vai ficar ali 24 horas recebendo, né? Diferente daquela forma contínua que a gente tem da nutrição enteral, que é uma forma contínua, mas que nunca fica as 24 horas, né? A gente sempre tem aquele intervalinho que a gente dá, mas na nutrição parenteral, muitas vezes esse intervalo não acontece, e esse paciente fica recebendo essa dieta, essa infusão contínua por 24 horas, tá? A alteração dessa velocidade de infusão deve ser evitada e o volume infundido rigorosamente controlado. Por quê? Como é uma concentração de uma solução, principalmente de glicose e tudo, que vai direto para a corrente sanguínea, você tem que ter uma velocidade muito bem, um controle muito bem controlado, até para você não evitar, se você der uma velocidade alta demais, né, uma alteração metabólica nesse paciente, ou até se você tirar também de uma hora para outra. Um paciente que ele recebe glicose, recebe tudo através da via endovenosa, direto. De uma hora para outra você desmama e tira. Esse paciente vai ter alteração metabólica, né? Porque você cortou de uma hora para outra tudo aquilo que ele recebia. Então, na verdade, tanto a infusão de início ela é feita gradualmente, quanto na hora que você for desmamar também esse paciente da nutrição parenteral, você tem que ser feito isso também de maneira lenta, tá? Por gravidade, pode ser feito dependendo da pressão hidrostática e da velocidade de infusão, que vai ser regulado pelo controlador de fluxo, né? E vai ser feito aquele cálculo de gotejamento, igual a gente faz o cálculo de gotejamento da nutrição enteral. Mas isso só é recomendado se houver uma necessidade, se não houver uma necessidade muito grande dessa precisão da velocidade de infusão. E geralmente na nutrição parenteral a gente tem que ter uma infusão muito mais precisa que da nutrição enteral, porque ela é direto infundida diretamente, né, via endovenosa. Então, por gravidade, raramente isso vai acontecer, tá? É permitido, desde que você não tenha que tenha que ter esse controle da precisão. Só que não é o mais, assim, recomendado, vamos dizer assim. Mas recomendado é que você receba mesmo através da bomba de infusão. Em relação à administração da nutrição parenteral, né, ela é infundida, então, a primeira infusão contínua, ela vai ser, a solução parenteral, ela vai ser infundida através da bomba de infusão volumétrica. Liana. Oi? Liana, dá licença, Oi? deixa eu te falar. Eu não vejo mais o seu slide, só ouço você. Achei que fosse da minha internet, né? Tentei sair, voltar, mas não retorna. E tem outras alunas também falando aqui que é a mesma coisa. E aqui tá falando mesmo, não é possível exibir o conteúdo. Então, aí as outras meninas, uma falou que não está conseguindo ouvir bem também. As outras também estão sem imagem. A internet está muito ruim, mas eu coloquei de qualquer maneira a aula para gravar, então pelo menos vocês conseguem ouvir pela aula gravada. Mas deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar de novo o material. Tá, ok. O material havia saído aqui mesmo. Espera aí. Ok. Apareceu agora para vocês? Meninas, apareceu? Coloquei novamente. Apareceu. Agora sim, tá saindo. Então, vamos voltar aqui. Então, em relação à administração da nutrição parenteral,
né? Ela é infundida através, então, via bomba de infusão volumétrica, geralmente iniciando com volume baixo, né, de 30 a 50 ml por hora, ou de 1 litro nas primeiras 24 horas, com aumento a cada 2 a 3 dias até a gente atingir o volume prescrito. Então, aquela mesma coisa que a gente faz com a nutrição, que é feito com a nutrição enteral, que tem que ir esse aumento até atingir o VET gradual, também é feita, tá, com a nutrição parenteral. Infusão cíclica, né? É a infusão de solução parenteral por períodos de 8 a 12 horas, geralmente à noite, com período de 12 a 16 horas livres. Isso acontece quando? Às vezes, um paciente está com acesso venoso central. O acesso venoso central, ele só pode receber glicose, né? E aminoácidos cristalinos, que são as proteínas. As proteínas, elas são sob forma de aminoácidos cristalinos, certo? E, geralmente, esse paciente, ele tem uma contraindicação a receber uma dieta de lipídio, mas ele recebe uma dieta, mas ele, né, para ele também não ficar com uma deficiência de lipídio, ele não vai receber todo dia o lipídio, mas 1 ou 2 vezes na semana é prescrito solução lipídica para ele. Né? Então, essa solução lipídica, ela pode ser feita à parte, né? E geralmente ela pode ser feita nesses períodos, né? Da noite, ou de 8 a 12 horas, né? Tendo esses períodos, alguns períodos livres também. Então, pode ser feito isso também, tá? E agora vamos em relação a quando que nós vamos iniciar a nutrição parenteral. Duração prevista de pelo menos 7 dias, né? Ninguém vai iniciar a nutrição parenteral para o paciente ficar com a nutrição parenteral 1 dia. 2 dias, não tem necessidade, né? Geralmente, o médico prescreve a nutrição parenteral quando vê que é um paciente que vai ficar pelo menos aí 7 dias com a nutrição parenteral, né? Que aí sim vai justificar que ele realmente tem uma necessidade de fazer uso desse tipo de nutrição. Quando houver estabilização das funções vitais do paciente, estabelecer o equilíbrio de fluidos e eletrólitos, e pacientes desnutridos e prematuros, o mais breve possível. Como, então, que vai estar sendo feito esse início da nutrição parenteral? Tá? Isso aqui a gente colocou para que nós temos que saber, mas foi como eu falei. Essa prescrição da nutrição parenteral, não somos nós que fazemos. A gente acompanha toda a evolução do paciente, tá? Até porque se o paciente estiver desmamando ou estiver junto com a nutrição enteral, a gente tem que saber também quanto de caloria ele está recebendo, tudo que está acontecendo, para a gente associar uma coisa a outra, tá? Mas essa prescrição não somos nós que fazemos. A gente faz o cálculo do VET, o cálculo do percentual. No primeiro dia ele vai receber tantas calorias, mas daí para frente é o médico que vai determinar quanto que vai ser do percentual de glicídio, de lipídio, de carboidrato. Essa prescrição mesmo da nutrição parenteral ela é feita pelo médico, tá? Então, no primeiro dia, é recomendado, isso aqui, cada bibliografia e cada hospital pode ter seu protocolo, tá? Isso aqui não é uma regra, é uma orientação que a gente tem, mas que cada hospital pode ter um protocolo um pouco diferente, mas que não muda muito disso. Então, no primeiro dia, esse paciente vai estar recebendo em torno de 25% do valor calórico total. No segundo dia, pode-se já estar evoluindo para 50%, então, do valor calórico total. No terceiro dia, em torno de 75%, e no quarto dia, tentar atingir, então, 100% do VET. Né? Inicia-se, né? Recomenda iniciar em torno de 50 ml por hora nas primeiras 24 horas, né? De 30 a 50, tá? Eleva-se gradualmente a oferta até um limite de 100 a 200 ml por hora. Em pacientes hipermetabólicos, 50 ml por hora e vai progredindo a cada 8 horas, para evitar qualquer disfunção. Quando terminar, então, a nutrição parenteral? Assim como eu falei, que nós temos que ter cuidado na hora de iniciar, para poder ir dando essa oferta, né, energética gradualmente, na hora de desmamar também tem que ser feito isso bem gradual, tá? Então, quando que vai terminar, então, a infusão da nutrição parenteral? Primeiramente, quando tiver restauração da função normal do trato gastrointestinal, né? Da parenteral, nunca é evoluído de parenteral para via oral, geralmente é de parenteral e de enteral para oral. Assim mesmo, recomenda-se que, quando a gente desmamar da parenteral, que essa fórmula, preferencialmente, seja uma fórmula o quê?
oligomérica. Uma das indicações da fórmula oligomérica, né, que além de quando o paciente está com problema de digestão e absorção, não é isso? É uma indicação de paciente com de fórmula oligomérica ou quando ele tem alguma proteína, né, alergia à proteína, né, intacta, é uma indicação da fórmula oligomérica. E além disso, quando ele está desmamando também da parenteral parenteral. Por quê? O paciente, quando ele está na parenteral, principalmente quando ele está na parenteral exclusiva, que às vezes ele está na parenteral suplementar, mas ainda está recebendo alguma coisa via enteral. Então, ainda está com o estômago ali, né, recebendo alguma coisa no estômago, no intestino, fazendo digestão, absorção, está com aquele processo digestório dele funcionando, né? Porque ele recebe uma parte da dieta via enteral ou via oral. Mas quando o paciente, principalmente, está com dieta parenteral exclusiva, ele está com o trato gastrointestinal parado. Então, você pega, vai desmamar da parenteral para enteral, diretamente com uma fórmula polimérica, né, com os nutrientes intactos, isso pode causar, esse paciente pode causar um problema, porque ele pode não tolerar bem essa mudança assim tão radical, né? Porque ele estava com o trato gastrointestinal parado. De repente, ele recebe uma fórmula polimérica. Então, uma das indicações da fórmula oligomérica é justamente essa também, no desmame da parenteral, sempre procure escolher também uma fórmula oligomérica, tá bom? Então, quando estiver finalizando, então isso a gente tem até que saber por quê. Você não vai prescrever a parenteral, mas todo o acompanhamento desse paciente que está recebendo nutrição parenteral, você vai ter que estar acompanhando, até para saber quando que o médico vai estar prescrevendo para começar o desmame da parenteral, por exemplo, né? Então, você vai ter que associar quanto de parenteral de caloria que ele está recebendo, para você ver quanto de enteral você vai ter que calcular para poder ir fazendo acompanhamento até ele conseguir desmamar da parenteral, né? Então, procurar passar da parenteral para enteral sempre com a dieta oligomérica e depois evoluir para oral. E a mesma coisa, para você desmamar da enteral para via oral, você também não vai desmamar. O paciente está recebendo dieta via enteral, o médico liberou dieta via oral, ele vai para uma dieta livre. Não, você vai evoluindo de acordo com as consistências da dieta. Primeiro vai de dieta líquida, depois dieta pastosa, até esse paciente evoluir para uma dieta branda e livre, tá? De parenteral para oral, né? Iniciando com dieta líquida de prova, pequenos volumes, e evoluindo para semilíquida, pastosa, branda, tá? Então, sempre bem de maneira gradual. Como que você vai terminar a nutrição parenteral? Nunca vai interromper abruptamente a nutrição parenteral, por conta de um risco de hipoglicemia, né? Esse paciente recebe glicose, porque a solução de carboidrato da nutrição parenteral é glicose. Glicose pura, né? Então, se esse paciente está recebendo glicose, está recebendo os aminoácidos cristalinos, tudo de maneira diretamente, né, na via endovenosa, você não pode, de uma hora para outra, esse paciente está recebendo, né, tantos por cento de glicose, você vai tirar de uma hora para outra e desmamou. Não, né? Porque ele vai ter hipoglicemia. Então, esse desmame ele tem que ser gradual, igual quando você estiver fazendo a infusão. Então, no primeiro dia, né? Isso aqui pode variar também de acordo com bibliografias, tá? De acordo com o protocolo do hospital. Isso aqui não é uma regra, é uma sugestão, né? Que no primeiro dia fica em torno de 50% do valor calórico total. Aí, no segundo dia, você já diminui para 25%. No terceiro dia, você vai dando glicose 10% por 12 horas, até então você conseguir desmamar dessa glicose que ele está recebendo, via endovenosa, e passar para a dieta enteral, tá? Em relação às soluções de nutrição parenteral, né? Existem as soluções prontas que compram, né? De várias marcas, temos da Abbott, né? Temos de vários laboratórios, que são caras, tá? E existem soluções que são manipuladas, que o médico, junto ao farmacêutico, vai fazer a prescrição. Ah, quanto de glicose, quanto disso, quanto daquilo, quanto vai ter lipídio, não vai, quanto de aminoácido, quais vitaminas que vão ter, tudo ali, sódio, potássio, vai colocar todos os nutrientes que vão ter naquela nutrição parenteral, de acordo com a necessidade do paciente, e vai mandar manipular. Tá? E existem os laboratórios, né? Existem as empresas que fazem essa manipulação da nutrição parenteral e que é cara também, tá? É nesse preço mais ou menos que eu falei. Cada bolsa de nutrição parenteral é em torno de R$1.000 por dia, tá? É bem cara.
Então, tem essas duas opções. Vou comprar pronta, ou o médico prescrever junto com o farmacêutico e mandar manipular. E não é qualquer médico que sabe fazer essa prescrição também não, tá? Geralmente é um médico nutrólogo, intensivista. Se você pegar um médico aí que nunca trabalhou numa UTI, nunca mandou fazer isso, você mandar fazer um cálculo de nutrição parenteral também não vai saber, tá? É uma coisa que tem que ser bem minuciosa, bem treinada, para que o médico faça isso. Então, nós temos essas bolsas compartimentais, né, que são conhecidas como soluções 2 em 1. Por quê? Por que ela é chamada de soluções 2 em 1? Né? Porque são soluções de glicose e aminoácido nessas bolsas bicompartimentais. Então, toda vez que você falar nutrição parenteral, né, solução parenteral 2 em 1, significa que ela é uma solução que ela é preparada com glicose e aminoácidos, tá? Não tem lipídio. Já as emulsões lipídicas intravenosas, misturado com outros nutrientes e aditivos, elas são conhecidas, a gente chama de soluções 3 em 1, tá? Porque elas são as soluções de lipídio, glicose e aminoácidos. Elas vêm assim, ó, se vocês olharem a foto dela aí, na imagem, elas vêm nessas bagzinhas, né? Elas vêm separadas. A princípio, elas vêm separadas, tá? Elas são unidas, tá? A partir do momento que elas são, que é feita a infusão. Porque aí aperta a bolsa, ela estoura e os nutrientes se misturam, tá? Aí, assim como na fórmula interal, né, na parenteral, nós também temos o que a gente chama de solução padrão, né? Então, solução padrão da composição de proteínas seriam os aminoácidos cristalinos, essenciais e não essenciais. Opa, deixa eu passar aqui. Soluções com teores ajustados de aminoácidos estão disponíveis para pacientes hipermetabólicos com doença renal ou hepática, tá? Então, existem essas soluções com esses teores ajustados de aminoácidos para esses pacientes que têm uma restrição, né, de proteína na fórmula, né, que na nutrição parenteral, essas proteínas, elas são na forma de aminoácidos cristalinos, tá? Isso é pergunta que eu já vi em vários concursos, né? Qual é a fórmula, na dieta parenteral de composição de proteínas, qual é a fórmula, né? A forma dessas proteínas na dieta de nutrição, na fórmula de nutrição parenteral. Então, essas proteínas, elas estão na forma de aminoácidos cristalinos, tá? A concentração desses aminoácidos nessas soluções, ela pode variar de 3 a 15%, tá? Então, uma solução, por exemplo, de 10% de aminoácido, ela vai fornecer 10 gramas de aminoácidos para cada 100 ml da solução. Então, tudo isso aqui, o médico tem que fazer esse cálculo. Uma solução de 10% de aminoácido vai estar fornecendo quantos gramas de aminoácido em tantos ml? Uma solução de 15% de concentração de 15% de aminoácido vai fornecer quantos gramas de aminoácido em tantos ml da solução? Então, esses cálculos são feitos, né, pelo médico e pelo farmacêutico em conjunto para o preparo dessa solução. E aproximadamente de 15% a 30% do valor calórico total deve ser de proteína. Já a solução padrão de composição de carboidratos, né? O carboidrato é fornecido na fórmula de monoidrato de dextrose, em concentração que varia de 5% a 70%. O monoidrato de dextrose fornece 3,4 calorias por grama. E a utilização de 100 gramas de carboidrato para um indivíduo, por exemplo, de 70 quilos, vai assegurar que a proteína não seja catabolizada para fins energéticos, né? Então, o ideal é que, se esse paciente receber pelo menos 100 gramas de carboidrato para um indivíduo com esse peso, vai assegurar que ele não vai estar utilizando a energia da proteína para outra coisa, para, por exemplo, fornecer energia em vez de auxiliar, né, na massa desse paciente. Na parte proteica mesmo, tá? Em relação à solução de lipídio, a composição, né? Suspensões aquosas de óleo de soja ou oliva ou peixe ou TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, com fosfolipídios da gema de ovo como emulsificante, que é a lecitina de ovo. Por isso que quem tem alergia não pode receber,
tá? Porque, como emulsificante, essas soluções lipídicas têm a lecitina de ovo, tá? Na composição. A emulsão a 10% fornece 1 caloria por ml e a emulsão a 20% fornece 2 calorias por ml. Aí é o médico que também vai fazer esse cálculo, tá? Em relação ao percentual de lipídio que vai estar sendo prescrita nessa emulsão que vai estar sendo preparada para esse paciente. E, às vezes, algumas prescrições de conteúdo lipídico acima de 30% pode ser feito. Por exemplo, um paciente que está com hiperglicemia, então, no caso, para conseguir atingir o VET, então é o mesmo raciocínio de um paciente por via oral. Para a gente atingir o VET, para um paciente com a glicemia muito alta, a gente não aumenta lipídio na fórmula, a gente escolhe uma fórmula mais hiperlipídica, se a gente quiser alcançar o VET, né? A gente escolhe uma fórmula mais hiperlipídica para conseguir diminuir o quê? O carboidrato, para poder tentar reduzir essa glicemia. Então, a mesma coisa aqui. Se é um paciente que está com a glicemia muito alta, o médico, para poder estar auxiliando nesse controle glicêmico, ele pode estar aumentando um pouco o lipídio para poder atingir o VET e diminuindo um pouco, né, a glicose, tá bom? Paciente também com comprometimento pulmonar, que a gente sabe que para reduzir a produção de CO2 e melhorar a função respiratória, também é indicado que a gente reduz o quê? Carboidrato. Né? Então, a gente reduzindo carboidrato, se você quiser manter o VET, reduzindo alguma coisa, você tem que aumentar alguma outra coisa para compensar. Então, pode ser que essa prescrição também seja feita com aumento do lipídio para compensar essa redução que foi feita do carboidrato, tá? Que ele tem um coeficiente alto, né? Respiratório alto, então isso pode piorar essa falta de ar desse paciente. E as soluções gordurosas de nutrição parenteral não devem ser administradas sem glicose e aminoácidos, tá? A dosagem máxima de lipídio também não deve ultrapassar 2,5 gramas por quilo por dia. Então, na verdade, o médico ele vai fazer o cálculo em cima do VET, em cima do percentual, mas depois ele vai ter que fazer o cálculo em cima do peso do paciente para poder ver se não está ultrapassando a dosagem máxima de lipídio por grama por quilo. Tá? Em grama por quilo de peso. Em relação às vitaminas e minerais da nutrição parenteral, a quantidade de vitaminas e minerais dessas soluções, né, é menor do que a prescrita na RDA, né, nas tabelas da RDA, porque não passa pelo processo digestivo e absorvido, ele cai diretamente na corrente sanguínea, então essas quantidades não vão ser as mesmas quantidades que vão estar lá prescritas se um paciente fizer a ingestão dessas vitaminas e minerais por via oral ou via enteral, tá? A vitamina K geralmente não é incluída em preparação parenteral hospitalar, sendo administrada semanalmente na forma de injeção. O ferro também não faz parte de infusão parenteral, sendo indicado só quando necessário no cuidado domiciliar do paciente. E as fibras também não estão presentes em nutrição parenteral, não tem lógica, não tem como, né? Fibra é uma coisa que a gente tem que faz parte do processo digestório. Isso aqui a gente tem que entender que a nutrição parenteral o paciente recebe diretamente na corrente sanguínea, é como se fosse um medicamento, tá? Então, não existe nutrição parenteral com fibra, tá? Em relação às recomendações, isso aqui é a recomendação do livro do Dan, né, Weitzberg, mas existem outras recomendações que podem diferenciar um pouco também. Por isso que eu falo, sempre que você for estudar para um concurso ou alguma coisa, você tem que ver o que a bibliografia está te pedindo, tá? Porque às vezes a recomendação que está aqui, que é o do Weitzberg, não é a mesma recomendação que a bibliografia te pediu. Então, para esse autor aqui, qual seria a recomendação de proteína? Para paciente crítico, de 1,2 a 1,5 gramas por quilo por dia, e para paciente estável, de 0,8 a 1,5. Carboidrato, menor que 4 miligramas por quilo por minuto, essa infusão, e para paciente crítico e para paciente estável, menor que 7. Tá? Esse VIG aqui significa velocidade de infusão de glicose, tá? Então, a velocidade de infusão dessa glicose, porque o carboidrato, né, na nutrição parenteral,
esse paciente recebe através do quê? Da infusão de glicose, né? Então, essa infusão da glicose nesse paciente, se ele for um paciente crítico, segundo a bibliografia do Dan Weitzberg, né, não deve ser maior do que 4 miligramas por quilo por minuto. E se ele for estável, tem que ser menor do que 7, tá? Lipídio, recomendado em torno de 1 grama, né? Esse é o recomendado. E nós vimos lá no slide anterior, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. De lipídio, ó, que não deve ultrapassar 2,5, tá? Não deve ultrapassar 2,5, mas o recomendado mesmo é em torno de 1 grama por quilo por dia. Vamos lá, no máximo aí 2 gramas por quilo por dia, tá? Caloria, paciente crítico, em torno de 25 a 30 calorias por quilo por dia. Se é um paciente que está estável, de 30 a 35. Líquidos, mínimo necessário para a oferta de nutrientes, se é um paciente crítico, e paciente estável, de 30 a 40 ml por quilo por dia. Em relação à prescrição da nutrição parenteral, pode variar, né, de 1 litro aqui, ou de 1,5 litros a 3 litros por dia. Isso vai de acordo com a prescrição médica e de acordo com o volume que esse paciente, né, pode estar recebendo. E a prescrição é feita sempre pelo médico e a preparação pelo farmacêutico. O farmacêutico prepara a nutrição parenteral como se fosse um medicamento, porque ela é praticamente considerada um medicamento, tanto que ela fica armazenada em farmácia. As bolsas de nutrição parenteral, elas não ficam nem armazenadas no estoque da cozinha, como a nutrição enteral, não. Ela fica armazenada pela farmácia, o médico faz essa solicitação dessa dieta para a farmácia e a farmácia libera essa bolsa da nutrição parenteral, tá? Em relação aos métodos de prescrição, né, geralmente essas prescrições são feitas, então, em 2 modos. Nós temos, primeiro, a solução 2 em 1, que os componentes são misturados com uma proporção de destrose para aminoácidos, né, que é a glicose, né, como eu falei, glicose, carboidrato e proteína, tá? Na proporção de 1 por 1, exceto a emulsão lipídica, que é administrada separadamente. E temos a solução 3 em 1, que combina a emulsão lipídica com uma solução de glicose e aminoácido, que é a destrose e aminoácido, sendo, nesse caso, então, chamado de mistura total desses nutrientes ou solução 3 em 1. Em relação ao recebimento e instalação dessa nutrição parenteral, ele é realizado pela enfermagem, então sempre que a enfermagem receber essa bolsa da nutrição parenteral, ela tem que estar verificando a integridade da embalagem, observar essa solução quanto à homogeneidade, se tem alguma alteração de glóbulos, né, de gordura ou separação de alguma fase. Se tiver, ela vai ter que comunicar à farmácia. Ausência de corpo estranho, ver a temperatura, conferir rótulo, aquela coisa toda que tem que fazer também quando eles recebem a nutrição enteral, né, antes de administrar no paciente. Conferir nome do paciente, leito, registro. E isso é uma coisa muito séria, gente. Por exemplo, a nutrição parenteral, diferentemente da nutrição enteral, porque a nutrição enteral, o técnico de enfermagem, ele pode estar fazendo a infusão no paciente. Qualquer técnico de enfermagem pode fazer a infusão no paciente da nutrição enteral. A nutrição parenteral, apenas o enfermeiro pode estar fazendo essa infusão, tá? É uma coisa mais invasiva, então não é qualquer profissional que pode fazer. Não sei se vocês já viram, mas existem vários casos, eu já vi no jornal, de hospitais fazerem infusão de nutrição errada, tá? O paciente está com nutrição parenteral, já teve caso de fazer infusão de nutrição parenteral que era para ser feito nutrição enteral. Já vi de infundir na veia café com leite no paciente. Já deu no jornal recentemente, um tempo atrás. O paciente vai morreu, né? Óbvio, né? Pode. Não é uma solução apropriada que esse paciente possa receber diretamente na veia. O paciente recebeu café com leite. Então, existem erros assim, tá? Que eu já vi. Então, tem que ter muito cuidado. Não é qualquer profissional que pode estar fazendo essa infusão, tá? Devido à complexidade dessa infusão. Conferir sempre a data e a hora de manipulação em prazo de validade, a dieta, a composição, confirmar com o pedido que está anexado na prescrição médica, né, osmolaridade, a via de acesso, principalmente, porque por conta de via de acesso já houve erros e mortes por conta de administração em via de acesso errada, tá?
o volume total, velocidade de infusão, devolver a bolsa à farmácia caso esteja com qualquer outra normalidade e registrar o ocorrido. Orientações também que devem ser feitas para a enfermagem, né? Solução 3 em 1. Por conter lipídios, o risco de crescimento bacteriano ou fúngico na nutrição parenteral aumenta após 24 horas. Então, o catéter utilizado quando o paciente recebe esse tipo de dieta, ele tem que ser trocado a cada 24 horas, né? Quanto mais tempo ele ficar sem trocar, maior vai ser o risco de crescimento bacteriano, maior o risco de essa pessoa ter uma infecção por conta do catéter que não foi trocado. Retirar a bolsa da nutrição parenteral na farmácia 2 horas antes da instalação, para que seja utilizada na temperatura ambiente. Ela tem que ser infundida, né, em temperatura ambiente. Caso a instalação da nutrição parenteral seja postergada, né, estava prescrita para administrar às 7 horas da manhã e aconteceu uma ocorrência e não vai poder mais. Então, essa bolsa ela tem que permanecer na geladeira, que é uma geladeira exclusiva de nutrição parenteral na farmácia, tá? Existem aquela mesma RDC que tem, né, 63, que a gente vê tudo da nutrição integral, existem as resoluções de manual de qualidade, né, de como tem que ser o armazenamento, tudo em relação à nutrição parenteral. E, então, ela vai voltar para a geladeira da farmácia e retirada 2 horas antes, então, do momento da instalação efetiva dessa nutrição. Em relação a complicações da nutrição parenteral, nós temos complicações mecânicas, que são uma das mais comuns que acontecem, tá, no paciente, como hematoma, né? O paciente fica com hematoma, pneumotórax, que é a presença de ar na pleura, hemotórax, que é derramamento de sangue em cavidade pleural. E já no uso da via periférica, como eu falei anteriormente, uma das complicações mecânicas que mais acontece é a tromboflebite, né? Geralmente, em torno de 50% desses casos, após o 4º dia, esse paciente acaba tendo essa inflamação na veia causada por um coágulo sanguíneo, porque a veia é de um calibre muito fino, então acaba realmente acontecendo isso em muitos pacientes, tá? É uma das complicações. Temos, além dessas complicações mecânicas que acontecem com frequência nos pacientes, existem as complicações infecciosas, que não que as outras não sejam importantes, né, porque todas são, mas a complicação infecciosa é uma coisa muito grave, que tem que ser evitada ao máximo que aconteça, tá? Dentre as complicações, né, infecciosas são relacionadas a soluções ou a emulsões ou ao catéter. Então, uma troca de catéter, né, que não foi realizada, uma asepsia inadequada, né, na colocação desse catéter, enfim, isso tudo pode acontecer complicação infecciosa nesse paciente. E, às vezes, por conta de uma bobeira, pega uma infecção e morre por causa de uma infecção, tá? Então, isso é muito grave. Então, todo paciente que tem catéter central instalado, seja de curta ou longa permanência, né, que tem grande probabilidade, ele tem grande probabilidade de ter infecções relacionadas a esse catéter, tá? Isso é fato. Tá? As complicações infecciosas relacionadas a esse catéter são as mais comuns, com uma mortalidade em torno de 12% a 25% e uma incidência de até 70%. Tá? Então, a melhor forma de evitar isso é a prevenção, com asepsia adequada, principalmente. Tá? Temos também complicações metabólicas, tá? Dentre as complicações metabólicas, né, nós temos as complicações que são relacionadas aos carboidratos, né, que é a hipoglicemia, que se dá por causa da ação da insulina, né, quando a nutrição parenteral é suspensa rapidamente, sem nenhuma outra fonte de oferta de glicose. Então, né, todo paciente ele vai estar recebendo insulina na nutrição parenteral. Aí, rapidamente, você suspende a nutrição parenteral. O que vai acontecer? Hipoglicemia nesse paciente. Por isso que a gente tem que fazer também essa suspensão gradual. Você não pode tirar a infusão de glicose de uma hora para outra. Então, quando há necessidade de uma retirada brusca, por algum motivo, e não há outra via de alimentação em uso, essa complicação pode acontecer. E, se não percebida, pode evoluir para o óbito do paciente, tá? Naqueles pacientes que estão em uso da via oral ou enteral, não há necessidade de fazer essa glicose endovenosa após a suspensão da parenteral, tá? Porque ele já está com uma outra fonte de glicose já recebendo.
A hiperglicemia, ela também é uma outra complicação que pode estar acontecendo, metabólica, que pode estar acontecendo nesses pacientes, então, que recebem a nutrição parenteral. Ela é uma complicação também muito frequente. Uma glicemia acima de 300 obriga uma parada temporária da nutrição parenteral. É considerada uma glicemia muito alta para que esse paciente ainda fique recebendo glicose através da nutrição parenteral, tá? Todo incremento na carga de glicose só deve ser realizado quando se tem um controle adequado dos níveis glicêmicos, e o ideal é que fique em torno de 150 a 180 miligramas por decilitro, tá? Esse controle glicêmico. Deve ter cautela na infusão da glicose, pois pode haver repercussão clínica como insuficiência respiratória, dificuldade de desmame ventilatório. Por quê? Porque tem essa produção de CO2 aumentada, né? E essa produção de CO2 aumentada vai dificultar a parte respiratória. Uma vez que dificulta a parte respiratória do paciente, vai ter uma maior dificuldade de fazer o quê? Um desmame ventilatório desse paciente que está respirando através da máquina, tá? Dose de glicose inicial, de 150 a 200 miligramas. Taxa de infusão por minuto não deve ultrapassar 7 miligramas por quilo de peso por minuto e 4 em doentes não críticos, que é os valores que estavam naquela tabelinha que eu mostrei para você anteriormente, né? Concentração ideal de glicose na fórmula é em torno de 20%, e iniciar gradativamente até que se atinja, então, o VET do paciente em torno do 3º ou 4º dia, de acordo lá com o protocolo do hospital, que vai ser feito pelo médico intensivista e da nutróloga, tá? Que aí quem faz não é a nutricionista, é a médica nutróloga, tá bom? Que faz essa prescrição da nutrição parenteral. Em relação ao lipídio, então, uma das complicações mais frequentes, né, era a deficiência dos ácidos graxos essenciais devido ao uso do sistema 2 em 1, que é um paciente que está com a fórmula com o sistema apenas 2 em 1, ele, uma hora, vai ter a deficiência dos ácidos graxos essenciais. Por quê? Ele não está recebendo lipídio, né? Só que, com a descoberta dessas emulsões lipídicas, porque a emulsão lipídica ela foi descoberta bem depois que se havia a nutrição parenteral 2 em 1. Antigamente, existia apenas a nutrição parenteral 2 em 1, glicose e aminoácido. Com a descoberta dessa emulsão lipídica infundida em veia periférica, 2 vezes na semana, essa complicação foi solucionada, tá? O lipídio, ele só pode ser infundido em veia periférica, tá ok? Então, às vezes é um paciente que está prescrito, né? Um paciente que tem hipertrigliceridemia, aquelas contraindicações que eu falei para o paciente receber dieta 3 em 1, que é uma dieta com lipídio, por exemplo. Então, o paciente vai receber a dieta 2 em 1, que é só glicose, né? Com aminoácidos, tá? E 1 ou 2 vezes na semana, de acordo com o protocolo médico, ele vai receber uma infusão lipídica, só para poder, além de manter também um pouco o VET, mas principalmente, além disso, para que ele não tenha deficiência dos ácidos graxos essenciais, que estão presentes apenas nos lipídios, tá bom? Paciente com hipertrigliceridemia, quando os níveis desse triglicerídeo no sangue chegam em mais de 400, aí é suspenso o lipídio. Tem algumas bibliografias, tá, que recomenda que é acima de 500 miligramas por decilitro, então isso varia muito de acordo com o protocolo. Vai depender do protocolo que estiver trabalhando. O hospital pode usar o protocolo, paciente está com nível de triglicerídeo mais de 400, já é conveniente suspender o lipídio, tá? Porque é perigoso. Tem protocolo que vai ser só quando tiver acima de 500 miligramas por decilitro, no exame de sangue. Faz o exame do nível, né, exame sérico do nível de triglicerídeo, viu que esse paciente está com triglicerídeo acima de 400, o recomendado é que se suspenda o lipídio da fórmula, tá? Em caso que o paciente já apresenta esses níveis elevados de triglicerídeos, esse deve ser evitado, então, desde o início da nutrição parenteral, da prescrição. Ele vai estar recebendo sempre dieta 2 em 1. Aí o médico que vai avaliar se realmente o que vai ser mais importante, ele receber esse lipídio, né, por conta já com esse triglicerídeo alto, ou ele correr algum risco mais aumentado, porque é um paciente já todo complicado. Tá? Mas geralmente os protocolos mandam suspender eles, o paciente fica por bastante tempo com essa dieta 2 em 1. Vai ter deficiência de ácidos graxos essenciais? Vai, mas em compensação não vai piorar alguma outra patologia que ele tenha, que pode ser grave, tá? Em relação aos aminoácidos, o excesso de proteína pode levar à azotemia, que é a elevação da ureia sanguínea, a hiperamoniemia,
né, que observa-se pela presença em paciente que tem defeito no ciclo da ureia por deficiência da ornitina transcarbamilase, esses nomes só Jesus, ornitina transcarbamilase, tá? Então, pode acontecer isso em paciente que, se tiver, por exemplo, essa deficiência nesse ciclo da ureia, tá? Pode levar essa amônia elevada, tá? Em relação a quando esse paciente ingeriu os aminoácidos, recebeu os aminoácidos, ingerir não, né? Acidose metabólica hiperclorêmica, que é resultante da liberação desse ácido clorídrico por parte dos aminoácidos cristalinos que vão estar utilizando nessa fórmula também. Então, essas são uma das coisas que pode estar acontecendo, uma das complicações que pode estar acontecendo com esse paciente recebendo fórmula com os aminoácidos, tá? Em relação aos eletrólitos e balanço ácido básico, nós temos complicações eletrolíticas, né, como excesso de sódio, nível baixo de sódio, excesso de potássio, nível baixo de potássio, excesso de fósforo, assim como nível baixo de fósforo também. Então, para cada complicação eletrolítica dessa, existem condutas também, tá? Condutas que vão ser feitas também pelo médico, tá? Mas vou dar aqui um exemplo, isso aqui eu nem vou cobrar na prova, mas eu coloquei para vocês ficarem cientes, né? Por exemplo, paciente com excesso de sódio, qual seria a conduta desse médico? Reposição de líquidos, né, com uma nutrição parenteral mais diluída, diminuição da oferta de sódio, porque a nutrição parenteral ela tem sódio também, né? Tem todos os eletrólitos que tem, que a gente precisa receber via oral e também tem na dieta via enteral, nós temos também na dieta parenteral, com exceção à fibra. Nós temos lá os eletrólitos, as vitaminas, os minerais. A nutrição parenteral, ela não tem só carboidrato, proteína e lipídio. Que a gente fala solução 2 em 1 e solução 3 em 1, porque é a composição principal da fórmula, da solução parenteral. Mas junto com essa solução 2 em 1, por exemplo, além de ter o carboidrato e o aminoácido, ela vai ter os eletrólitos, as vitaminas, os minerais, que o médico achar conveniente prescrever, tá? Assim como a solução 3 em 1. Então, essas aqui são uma das condutas que para cada complicação eletrolítica, então, que estiver acontecendo com esse paciente, tá? Deixa eu passar aqui. Aí aqui é a continuação, né, onde eu estou falando também de magnésio e de cálcio. Isso aqui eu não vou cobrar na prova não, mas eu coloquei porque a gente tem que saber, né? É um paciente, por exemplo, que está com nível baixo de cálcio, né? O médico vai fazer, qual seria a conduta do médico? Vai considerar as causas endócrinas, vai avaliar a hipoalbuminemia, adicionar mais cálcio, caso precise, na prescrição, tá? Então, o médico, ele vai estar sempre que o paciente estiver recebendo nutrição parenteral, esses exames aqui, de eletrólitos, existem uns exames de rotina que o médico vai ter que fazer com o paciente todos os dias na UTI, porque o paciente para receber nutrição parenteral, por si só, já é um paciente grave. Então, como rotina, ele vai ter que ter a dosagem dos exames principais, que ele vai ter que ser dosado diariamente no paciente, os eletrólitos vão ter que ser dosados diariamente, porque de acordo com o resultado de cada exame diariamente, que o médico vai levar em consideração como é que vai ser a prescrição. Às vezes, um dia ele pode fazer uma prescrição, no outro, dependendo de algum resultado do exame, ele vai ter que fazer alguma alteração, né? Na esfera do balanço do ácido básico, né, a sobrecarga de carboidrato, ela também pode provocar, então, tá provocando um desequilíbrio, conforme explanado por Kupari, né, de 2005. Por exemplo, a acidose respiratória, ela pode ser secundária a uma sobrecarga de carboidratos, né? Então, toda oferta que for feita nesse paciente em excesso de carboidrato, ela vai ser estocada como gordura, né? Isso não só para pacientes, tá? De nutrição parenteral, isso serve para nós também, tá? Então, todo esse excesso de carboidrato, ele vai ser estocado como gordura e esse processo metabólico vai produzir muito dióxido de carbono, que é o CO2. Então, o paciente vai acabar desenvolvendo o quê? Essa acidose respiratória. E essa acidose respiratória que vai também gerar o quê? Uma dificuldade respiratória nesse paciente. Por isso que esse controle adequado da oferta de carboidrato é muito importante, principalmente na programação de um desmame de paciente de ventilação mecânica. Por quê? Como é que você vai desmamar um paciente de ventilação mecânica se é um paciente que está com acidose respiratória, que está produzindo muito dióxido de carbono, é um paciente que você não vai conseguir
fazer esse desmame nesse paciente, tá? Em relação a vitaminas... gente, eu não tinha passado o slide, né? Quando eu falei. Mas esse aqui é o slide com que eu estava falando, tá? Em relação à acidose respiratória. Então, vamos adiantar aqui. Em relação a vitaminas, tá? O distúrbio das vitaminas estão relacionados a deficiências e excesso, tá? Porque nós sabemos que, assim como deficiência de vitamina não é bom, excesso também não é, tá? Hipervitaminose A e D, por serem lipossolúveis, têm tendência a serem acumuladas, né, no nosso organismo, isso através de qualquer via, tá? Tanto parenteral, quanto enteral, quanto oral. A hipovitaminose K, B12 e de ácido fólico, né, é uma das complicações, né, que podem estar acontecendo em relação às vitaminas. Lembrar que a vitamina B1, a tiamina, está relacionada com o metabolismo da glicose e sua deficiência pode levar a uma síndrome que a gente chama de síndrome Wernicke-Korsakoff, quase meu nome, né? Wernicke-Korsakoff e também a síndrome da realimentação. Aqueles que estão em nutrição parenteral exclusiva necessitam de reposição de vitamina K semanal para evitar essa deficiência, até para evitar aqui, ó, uma das complicações que é a hipovitaminose, né? E a reposição é feita de acordo com as necessidades, respeitando cada caso. Então, cada paciente é um caso e por isso que esses exames, né, de vitaminas, minerais, eletrólitos, eles têm que ser acompanhados pelo médico diariamente. Porque, de acordo com a necessidade individual de cada paciente, que essas prescrições vão ser feitas, de cada vitamina, de cada mineral. Existem aquelas prescriçõezinhas padrão, né? Meio que serve para todo mundo, mas não é o mais recomendado. E recomendado é que, para cada caso, seja feita uma prescrição pelo farmacêutico, pelo médico, né? Para cada patologia, uma prescrição bem específica, tá? A síndrome de Wernicke-Korsakoff, como eu falei ali em cima, né? Ela é uma grave síndrome neuropsiquiátrica associada à carência dessa vitamina B1, frequentemente causada pelo consumo excessivo de álcool e de má alimentação. E já a síndrome da realimentação, como eu já falei com vocês sobre isso, ela se caracteriza por alterações neurológicas, sintomas respiratórios, arritmias e falências cardíacas, poucos dias após a realimentação. Ocorre em consequência do suporte nutricional, tanto oral quanto enteral ou parenteral, em pacientes severamente desnutridos. Por isso que um paciente severamente desnutrido, você não pode pegar ele de uma hora para outra e ofertar rapidamente energia, caloria, nutriente, né? Isso tem que ser feito de uma maneira gradual para que não aconteça essa síndrome da realimentação, porque a síndrome da realimentação, ela pode sim levar à morte, né? Claro que não é uma coisa que vai levar de uma hora para outra, mas se isso aqui estiver acontecendo e você não perceber, dificilmente não se percebe que isso está acontecendo. Por quê? Você monitorando os exames que já indicam que esse paciente provavelmente está com a síndrome da realimentação, isso não vai acontecer, né? Que são os eletrólitos, tá? Potássio, magnésio, tá ok? Nós temos também complicações relacionadas ao sistema digestório, né? Por quê? Nós temos complicações relacionadas ao sistema digestório se é uma nutrição parenteral, se essa nutrição parenteral não passa pelo sistema digestório, justamente por isso, justamente por um paciente que está recebendo nutrição parenteral, principalmente se for a nutrição parenteral exclusiva, né? Porque quando o paciente está com nutrição parenteral suplementar, pelo menos ele ainda tem o que a gente chama de nutrição enteral trófica. Porque o que é nutrição enteral trófica? Ele está recebendo o mínimo possível de nutrição enteral para manter atrofia intestinal, tá? Então, para estar evitando a atrofia intestinal. Por isso que chama de nutrição enteral trófica, né? Mas para um paciente que não pode, que realmente ele tem que fazer o repouso 100% do trato gastrointestinal, ele está contraindicado a receber essa dieta, né? Por via trato gastrointestinal, alimentação por via do trato gastrointestinal, ele não vai poder receber nem essa nutrição trófica. Então, ele pode ser um paciente que pode ter problema com complicações relacionadas ao sistema digestório, como, por exemplo,
a atrofia intestinal, né? Porque devido à falta desses nutrientes na luz intestinal, vai ter uma diminuição dessas vilosidades, né, intestinais, que vai comprometer, então, a permeabilidade dessa parede, decorrendo, então, a quebra da barreira intestinal. Então, que pode causar, que vai levar a esse paciente a ter uma atrofia intestinal. Por isso que é recomendado que nem fique muito tempo, né, com a nutrição parenteral. O nosso objetivo é sempre, o quanto antes esse paciente puder sair da nutrição parenteral, ele sair. Nos pacientes que a nutrição parenteral é a única via de alimentação, há uma tendência maior a acontecer a translocação bacteriana, além dessas alterações hormonais provocadas por esse repouso alimentar, tá? Está comprovado que a falta de nutriente também na luz, né, intestinal acarreta danos na barreira intestinal. E uma das maneiras de a gente estar amenizando esse dano é ofertar a glutamina endovenosa dentro da nutrição parenteral ou separadamente, tá? Já é um dos protocolos que é feito. Uma outra complicação também relacionada ao sistema digestório é a gastroparesia, né, retardo do esvaziamento gástrico, causa da triglicerídeo, em relação à causa da gastroparesia, triglicerídeo de cadeia longa e alta carga de glicose, prevenção, aí é o médico prescrever mesmo medicação, né, procinético ou fazer redução de caloria. Temos distúrbios hepatobiliares, colestase, esteatose hepática. Temos alguns fatores que também aumentam o risco de doença hepática relacionada à nutrição parenteral, que é infecção por fungos e bactérias, sepse, infecção repetida relacionada ao catéter. Ai, eu não estou passando aqui, né? Infecção repetida relacionada ao catéter, grandes ressecções intestinais, supercrescimento bacteriano intestinal, nutrição parenteral sem lipídio. Então, são alguns fatores que aumentam esse risco de doença hepática relacionada ao uso da nutrição parenteral. Em relação à monitorização da nutrição parenteral, né, como eu falei, um paciente recebendo nutrição parenteral é uma paciente que diariamente o médico tem que estar fazendo esse controle. Claro que no início ele vai fazer diariamente. Depois de um tempo, vai ser de acordo com o protocolo. Aí pode ser semanalmente, mas nos primeiros dias sempre vai ser diariamente, tá? A osmolaridade vai ser sempre diária e depois de alguns dias, isso aqui é muito de acordo com o protocolo também. Tem lugar que é todo dia, tem lugar que é dia sim, tem dia não, tem lugar que é uma vez na semana. Vai fazer esses controles aqui obrigatórios, né? Dos eletrólitos, tá vendo? Glicose, das proteínas, função hepática e pancreática, hemograma, triglicerídeo, né? Até porque a gente sabe que o triglicerídeo, se ele estiver alto, vai ter que suspender a nutrição lipídica, a infusão lipídica, tá? E, para a gente estar finalizando, então, qual é o papel, né, do nutricionista nesse suporte nutricional parenteral? Primeiramente, avaliar o estado nutricional do paciente. Então, mesmo o paciente recebendo nutrição parenteral, embora não é responsabilidade do nutricionista fazer a prescrição, mas nós vamos entrar o quê? Na parte de estar avaliando esse paciente nutricionalmente. Independente da via de escolha lá que o médico vai optar para esse paciente, a gente vai estar avaliando o estado nutricional desse paciente. O cálculo dessas necessidades nutricionais, tá? Somos nós que vamos fazer, independente da via de acesso ou não. Monitorar a evolução do estado nutricional do paciente. O médico vai estar prescrevendo lá a dieta parenteral, mas a gente vai estar fazendo a monitorização e evolução, se o paciente está evoluindo, se não está, garantindo sempre esse registro dessas informações em protocolo pré-estabelecido. Então, aqui só para a gente finalizar, né? Embora não prescreva a nutrição parenteral, nós, nutricionistas, nós vamos participar diretamente das etapas referentes à indicação dessa nutrição parenteral, né, a prescrição, controle, nós vamos participar dessas etapas. Não vamos prescrever, mas vamos participar dessas etapas. Controle clínico laboral, avaliação final do paciente submetido à terapia de nutrição parenteral, tá? E, por exemplo, tem um hospital mesmo, até Fernanda, a professora, estava conversando comigo, que o médico mesmo de um hospital que ela trabalhava teve que fazer uma prescrição, teve que pedir socorro para ela. Tipo assim, ela não ia poder carimbar
dizendo que foi ela que fez a prescrição, porque nós não podemos fazer essa prescrição da parenteral. Mas ela que fez praticamente tudo, ele que carimbou como se ele tivesse feito, o médico não sabia nada. Então, isso acontece, tem médico que não sabe fazer essa prescrição de nutrição parenteral, né? E claro que você vai fazer desde que você tenha muita certeza, vai auxiliar, né? Vai ajudar ele ali, auxiliar, tirar dúvida, se você souber. Mas isso aqui mas nessa aula que a gente teve hoje, nós não aprendemos isso. E eu não coloquei isso até para não dificultar, porque como é uma coisa que a gente não pode fazer, para não dificultar, né? Mas vamos supor, se você for fazer uma pós-graduação e você for para essa área de terapia nutricional, você vai ter isso. Você vai aprender a fazer isso. Embora você não possa prescrever, você vai saber isso para você entender melhor como é que funciona, mas você não vai poder prescrever, mas você vai saber fazer, tá? E aí você, se você quiser saber todos os detalhes, o interessante é realmente se você quiser seguir essa área, né? Tá procurando uma pós-graduação em terapia nutricional, para você entender melhor as prescrições, tanto enteral, que eu já falei bastante, mas para você ainda vivenciar mais ainda, e quanto a parte desse suporte, dessa prescrição parenteral, que é bem mais complicadinho, tá? Bem mais complicada. Não é difícil, mas é bem mais complicada do que a prescrição via enteral, porque tem que fazer aqueles cálculos de porcento, o percentual solução se vai ser de tantos por cento, e aí quantas gramas vai dar em tantos ml, e vai fazendo a conversão, enfim. Dá um pouquinho de mais trabalho, mas depois que aprende é tranquilo também, mas dá um pouquinho um trabalhinho um pouquinho maior. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida, gente?